Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos para orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus de glória, Deus de vitória e Deus de poder, Senhor Jesus. Nós uma noite aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor Jesus, trazendo aquilo que o Senhor colocou a mim para trazer, Senhor Jesus. Mas quem vai falar é Jesus, porque estou totalmente dependente na presença do meu Jesus. Fala, Senhor, o que eu preciso ouvir, o que a igreja precisa ouvir, Deus. Traz essa palavra maravilhosa, Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração é somente para Ti, Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Mefibosete, igreja. E para os irmãos que conhecem, amém, sobre Mefibosete, mas para quem não conhece, mesmo assim eu vou explicar desde o início para a igreja entender bem a mensagem. O rei Saul era rei sobre Israel e ele tinha vários filhos. E dentre um dos filhos, um bem conhecido, se chamava Jonatas. Jonatas era um grande amigo de Davi. Davi foi aquele que matou o gigante Golias, né? E ele se tornou um grande amigo de Jonatas, mas um grande amigo mesmo, igreja. Só que depois que Davi matou a Golias, o povo começou a elogiar mais a Davi do que ao rei Saul. Isso levantou ciúmes de Saul sobre Davi. E o que aconteceu? O rei Saul começou a perseguir a Davi. Começou a ter pensamentos maus sobre Davi, querer matar a Davi. Só que Jonatas em nada mudou com Davi. Continuou sendo um grande amigo de Davi. Como um irmão. A palavra do Senhor diz que ele o amava com a própria alma, como um irmão de sangue, igreja. Ele amava muito a Davi. E aí o que acontece? Jonatas começa a proteger Davi do rei Saul, de ser morto pelo rei Saul. E ele vai a encontros com Davi para o proteger do rei Saul. E num desses encontros, que daqui vai prosseguir a mensagem, está em 1 Samuel, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Aleluia. Em nome da amizade de Jonatas com Davi, eles fizeram uma aliança, igreja. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondarei eu a meu pai amanhã, e estas horas eu depois de manhã, e se houver coisa favorável para Davi, então eu te mandarei dizer: o Senhor faça assim com Jonatas. Outro tanto que se aprouver ao meu pai fazer-te mal, também te farei saber. Te deixarei partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Agora no versículo 14 e no 15 está a aliança, igreja, que Jonatas fez com Davi. E mais à frente na mensagem os irmãos vão entender porque eu estou falando sobre essa aliança. Olha o que Jonatas falou: e se eu então ainda viver, porventura, usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? E aí Jonatas partiu, e a palavra do Senhor diz que mais à frente o rei Saul e alguns dos seus filhos, estando junto a Jonatas, foram mortos em batalha, igreja. O rei Saul não foi morto em batalha, né? Ele tentou matar-se e o Amalekita terminou de matá-lo. Só que quando chegou a notícia que o rei Saul e Jonatas tinham morrido, Davi lamentou muito, porque Davi amava muito a Jonatas e tinha um grande respeito sobre o rei Saul. Apesar do rei Saul perseguir a Davi, Davi não levantava a mão contra o ungido do Senhor, como fala a palavra aqui em Samuel. Davi não tinha coragem de levantar a mão contra o rei Saul, porque ele respeitava. Embora o rei Saul o perseguisse, ele tinha um respeito, ele tinha reverência pelo rei Saul. E Davi pranteou-se muito quando soube da morte do rei Saul e de seus filhos.
E aí, igreja, passando um tempo, Isbosete, um dos filhos de Saul, começa a reinar. Só que aí eu quero que os irmãos leiam comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 4. Olha só o que aconteceu depois que Jonatas e o rei Saul foram mortos. No versículo 4 do capítulo 4. E Jonatas filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Esse é o Mefibosete, igreja, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Quando chegou a notícia à casa do rei Saul, até a ama ali, a babá de Mefibosete, que o rei era morto, e seu pai Jonatas também, e alguns dos seus tios, a babá o pegou e fugiu com ele, igreja. E durante o caminho, o menino cai dos braços dela e fica aleijado dos 2 pés, com 5 anos. E ele vai para uma terra chamada Lodebar, igreja, lá onde um homem chamado Maquiro cuida dele. Só que, depois que Isbosete foi morto, outro filho de Saul, Davi começou a reinar, igreja. Davi voltou a reinar sobre Israel. E aí o que acontece? Por que eu falei daquela aliança do capítulo 20, do versículo 11 ao 15, com os irmãos? Para os irmãos me entenderem. Por que, igreja? Porque quando Davi virou rei, ele lembrou dessa aliança que ele tinha feito com o seu irmão Jonatas. Irmão de coração, né? Não de sangue. Ele lembrou dessa aliança. E olha só, eu vou repetir a aliança para os irmãos, que está lá no capítulo 20, versículos 14 e 15. Esse eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Saul lembrou dessa aliança quando ele virou rei novamente, igreja. E isso já tinha se passado muitos anos. A Bíblia relata que mais de 20 e poucos anos, igreja, isso tinha se passado. Mas Davi não esqueceu a aliança que ele fez com Jonatas. Porque o Senhor não esquece das alianças que ele faz conosco, igreja. Das promessas que ele faz conosco, o Senhor não esquece. A gente, nós podemos esquecer, mas o Senhor não esquece. Vamos falar um pouco mais sobre Mefibosete agora. 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler várias vezes aqui a palavra, igreja. Em 1 e 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Davi e o filho de Jonatas, ou seja, Mefibosete. E disse Davi, quando voltou a reinar sobre Israel: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ela de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe à casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamando Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer.
Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Veja na igreja que maravilha, né? O rei Davi honrou a aliança que ele tinha feito com Jonatas, né? Lembrou, né, da promessa que ele tinha feito a Jonatas, né, daquela aliança que eles tinham feito, né? E perguntou, né, se havia alguém ainda da casa de Saul que ele pudesse restituir o reino, as coisas que eram de Saul, né? E aí o Senhor, né, usou a Ziba, né? Apesar da palavra mais à frente falar que Ziba não era uma pessoa muito confiável, o Senhor usou Ziba para trazer novamente Mefibosete ao rei. E o rei honrou Mefibosete. E quando Mefibosete chegou até o rei, ele falou assim: olha, igreja. Aleluia. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Né? Ele chegou ali na presença do rei se sentindo nada, igreja. Aleijado, morava em Lodebar. Ele deveria ter sido morto, igreja. Por quê? Porque naquele tempo, quando o rei assumia, os descendentes do antigo rei teriam que ser mortos para não haver batalhas futuras, disputas futuras entre o reino novamente, igreja. Mas o Senhor fez diferente com Mefibosete, né? Mefibosete foi para Lodebar. E o que a gente tira dessa palavra, igreja? Né? Nós, quando a gente estava, sem conhecer os caminhos de Cristo, o Senhor usou alguém. O rei Jesus usou alguém para ir até nós e nos tirar do Lodebar. Para nos tirar do Lodebar e trazer a casa do rei. Por quê? Porque o rei quer restituir o que ainda não foi restituído, igreja. O rei quer restituir alegria, quer restituir paz, quer restituir a tua família na casa do Senhor. O rei quer restituir a tua família, igreja. Aquilo que pertence a você, que quando você se encontrava lá em Lodebar, o inimigo tirou de você. Seja o que for, igreja. Não vou deixar de falar que talvez uma herança, algo financeiro. Talvez o Senhor não vai restituir exatamente aquilo que você perdeu, mas de alguma forma você vai receber em valores daquilo que você perdeu. Porque o Senhor restitui aquilo que Ele dá, igreja. O Senhor não deixa na mão do inimigo. O que Deus te dá, Deus te dá. E se o inimigo roubou, creia que o Senhor vai devolver. O Senhor vai restituir. Embora muitas vezes nós se sentimos assim tão errantes na presença do Senhor. Pensa, nossa, Senhor, eu recebi isso, mas eu nem mereço, Senhor. Né? Como Mefibosete ali se humilhou perante o rei, né? Aleijado, se sentiu indigno. E o que o rei fez? O rei chamou o Mefibosete para comer à mesa, igreja. A palavra do Senhor ali diz: Mefibosete morava em Jerusalém, mas a comida era na mesa do rei. O rei fazia questão de ter Mefibosete, assim como os filhos dele, igreja. O rei não se importava se ele era aleijado ou não. O rei trouxe ele à mesa, igreja. O rei restituiu. Quando ele tinha tudo para ser morto, para continuar lá em Lodebar. Mas a palavra do Senhor diz que o rei Davi era um homem justo, honesto. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia a vontade do Senhor. Ele pedia direção para o Senhor antes de fazer tudo, igreja. E o Senhor respondia, igreja. O Senhor nos responde, igreja. Se a gente pedir para o Senhor responde. Responde sim, igreja. Porque Deus é Deus. Sabe que o Senhor veio restituir. Seja a tua fé, igreja, talvez. Né? Tem momentos na nossa vida em que, passamos por situações e em alguns momentos parece que as coisas não vão acontecer. Isso é falta de fé, igreja. Que o Senhor restitua a nossa fé. Que Ele dê dobrado porção de fé para nós, igreja. Nós venhamos a crer mais naquilo que o Senhor tem para nós, igreja. Aleluia, Jesus. Só que a palavra não vai falar só sobre restituição, igreja, porque eu vou continuar mais à frente. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Jesus.
Então, passando-se um tempo, um dos filhos do rei Davi se revolta contra o rei Davi e tenta tomar o trono. E o rei Davi foge, igreja. Esse filho dele se chama Absalão, igreja. Né? E o rei Davi foge. E o que acontece? Quem vai levar alguns mantimentos para o rei Davi? Ziba, servo de Mefibosete. Como eu falei, Ziba não era uma pessoa muito confiável. E olha só a igreja lá em 2 Samuel, capítulo 16. Quando o rei Davi tinha fugido de Israel por causa do seu filho Absalão, que queria pegar o seu trono, Ziba foi atrás e foi levar mantimentos. Porém, Ziba engana Davi. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentas, albardardos, e sobre ele 200 pães, com 100 caixas de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para comerem os moços e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba: eis que ficou em Jerusalém. Ele perguntou sobre Mefibosete. Onde estava Mefibosete? E olha o que Ziba disse: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Ziba mentiu, que Mefibosete queria tomar novamente o reino que pertencia a Saul. Né? Aquele mesmo Ziba que levou Mefibosete à casa do rei para ser restituído, mentiu a respeito de Mefibosete, igreja. Então disse o rei a Ziba: eis que é teu e tudo quanto tem Mefibosete. Olha só o que o rei fez. Olha o que o coração mau do homem é capaz de fazer, igreja. Mefibosete corria o risco de ser enforcado, mas Ziba não ligou para isso. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, o rei meu senhor. Muito triste isso que Ziba fez na igreja. O mesmo Ziba que levou Mefibosete à casa do rei traiu Mefibosete. Traiu, né? E o rei acreditou naquelas palavras que Ziba falou. E deu tudo que era de Mefibosete a Ziba, igreja. Que triste isso, né? Começamos falando sobre a restituição, mas eu resolvi dar continuação nessa palavra, falar um pouquinho mais sobre Mefibosete. Né? A gente tem que cuidar com as coisas que a gente fala na igreja. Então, para dar continuidade, Absalão acabou morrendo, o rei Davi voltou a reinar, e quando ele chega, ele vai ao encontro de Mefibosete. Lá em Samuel 19, capítulo 24, Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei Mefibosete, disse ao rei: por que não fosse comigo, Mefibosete? E disse ele: ó meu rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: abaldarei o jumento, nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Olha só o que Mefibosete falou. Diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei, olha o que o rei respondeu a Mefibosete: porque ainda mais fala de teus negócios? Já disse eu, tu és Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo,
pois já veio o Rei, meu Senhor, em paz. Não estou dizendo aqui, igreja, que quando o Senhor nos restituir algumas coisas, a gente tem que colocar em outras mãos. Não. Foi uma escolha de Mefibosete fazer isso. Por quê? Porque ele queria mostrar honestidade ao rei Davi. Sabe, o que a gente tem que tirar desse versículo aqui, igreja, é a integridade de Mefibosete, igreja. Sabe, ele tinha sido restituído tudo. Porém, ele resolveu dar tudo a Ziba. O rei queria repartir, metade com Ziba e metade para Mefibosete. Mas Mefibosete mostrou a sua humildade, a sua simplicidade e devolveu tudo a Ziba. Falou para o rei, pode deixar tudo para Ziba. Sabe, igreja, como eu disse, não estou dizendo que a gente tem que dar aquilo que é da gente, não. O que eu quero que vocês tirem dessa parte é a honestidade, a simplicidade. Sabe? Quando o rei devolver aquilo que é teu, seja herança, seja o que for, seja honesto, igreja. É isso, não é? Amém, não é para mim. E outra coisa, Mefibosete não fez uma divisão entre as coisas materiais e o Senhor. Não, ele não escolheu ficar com tudo, igreja. Sabe? Ele preferiu provar sua honestidade ao rei. E ele escolheu o rei. Que nós venhamos a escolher o rei. Às vezes vai chegar muitas coisas em nossas mãos, igreja, coisas grandes, que a gente tem que escolher entre essas coisas de Deus. Mas nós sabemos o que é o certo. É ficar com Deus, igreja. Salário nenhum é maior que Deus. Bem material nenhum é maior que Deus. Nada é mais importante que Deus, igreja. Nada. A gente tem que priorizar o Senhor. Fazer as coisas para o Senhor. Do jeito que o Senhor quer nos usar, igreja. Sabe? Ser como a gente é, como o Senhor nos modelou. Fazer aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos com amor. Para o Senhor. Priorizar o Senhor, igreja. Vir para a igreja por Deus, igreja. Para buscar a Deus. Sabe? A gente tem que se espelhar em alguém aqui em Cristo, igreja. Em Cristo é por Ele que a gente está aqui. Nós somos falhos, somos pecadores, mas Cristo não. Se a gente olhar somente para Cristo, igreja, a gente vai ficar firme. A gente não vai cair com facilidade. Porque o homem é, igreja, mas Deus não é. Vamos focar no Senhor. Vamos olhar somente ao Senhor. Vamos fazer o que parecer reto ao Senhor. Embora muitas vezes aquilo venha nos doer. Mas vamos agradar ao Senhor. Vamos ser límpido, simples, como foi Mefibosete. Ele priorizou o Senhor, o rei dele. Priorizou o rei. Provar sua honestidade ao rei. Ele podia dizer: devolve tudo para mim. Mas o rei ia acabar acreditando em Ziba. Acabar acreditando que Mefibosete queria o seu reino, assim como o Ziba falou. E ele resolveu fazer diferente. Tem escolhas na nossa vida que é para provar a nossa honestidade, igreja. E que a gente prova a nossa honestidade. Seja para um homem, para quem for, igreja. Porque aquele lá está vendo. Dele nada passa, igreja. Se a gente tem que provar alguma coisa para o nosso Deus, igreja. Mas nessa terra a gente tem que ser honesto com o homem também. Às vezes a gente precisa ficar quieto, vamos ficar quieto. Às vezes tem que ficar tudo em oração, igreja. Colocar só em oração. Sabe? Tem uma pessoa assim que eu conheço, que trabalha comigo assim, que não idolatro jamais. Eu admiro ela. Porque quando chega algum problema para ela resolver coisas grandes, igreja, ela não resolve na hora. Eu creio que ela vai para a presença do Senhor. Sabe? E ela vem com uma resposta que ninguém espera, mas muito sabe, igreja. Muito sabe. É uma assembleiana assim, que eu admiro, sabe, igreja? Sabe? Que sejamos assim, às vezes, a gente fica meio querendo, né? Veja a calma. Eu fico imaginando a calma de Mefibosete em falar: não, daí tudo da Ziba. Às vezes a gente quase que quer perder a paciência, né? Mas o Senhor quer que tenhamos mais paciência. Né? Às vezes o que a gente tem que fazer vai nos doer, mas é o certo, igreja. É o certo. Sabe? Que nós venhamos escolher agradar a Deus primeiro. A Deus, igreja. Como eu digo assim, que a gente não vive por emoções, mas pela razão. A razão tem que prevalecer. A razão é aquilo que o Senhor mostra que é certo, igreja. Por mais que muitas vezes nos doa, a gente faça aquilo que agrada ao Senhor e não ao homem. Porque senão a gente cai feio, igreja.
E quem vai nos levantar só aquele lá. Se a gente deixar de olhar para aquele lá, a gente cai, igreja. A gente cai. Tudo que nos for instituído podemos perder por falta de sabedoria, igreja. Né? Às vezes a gente, né, fica meio nervoso, né? Imagino eu que às vezes o Senhor está ali com a bênção já para nos dar, né? Aí a gente faz coisas e aquela bênção volta, né? Não é que é, igreja? Quando a gente fica meio revoltado, às vezes, o que é normal, vem lutas, vem provas, vem coisas difíceis e a gente volta para o joelho e pede perdão para o Senhor. E o Senhor aparece, o Senhor responde, igreja. O Senhor responde, igreja. Sou testemunha disso, o Senhor responde, igreja. Sabe? Tem lutas, igreja, que o Senhor coloca para nós nos achegar mais a Ele. Dificuldades para nós nos achegar mais a Ele. Ou para toda uma dificuldade, vou fazer uma campanha. Nossa, a gente ora tanto daí, né? Ora dobrado, igreja. E o Senhor nos ouve e nos responde, igreja. O Senhor nos responde, porque Ele só está chamando a atenção do nosso tempo. Sabe, eu digo assim para os irmãos que às vezes tem pessoas que... Eu falo isso porque mais pessoas vão ouvir essa pregação. Eu creio em nome de Jesus. Às vezes tem pessoas que ainda se sentem em Lodebar e talvez o Senhor já tenha usado alguém para ir lá e o chamar para comer a mesa do rei. Mas ainda está resistindo. Não quer ir. Mal sabe o banquete que está perdendo. Igreja. Não estou falando só desse banquete aqui, igreja, da palavra aqui, ele está pregando, ele está fazendo coisa da igreja. Aquele lá do céu. Nosso alvo é Cristo, igreja. Nosso alvo é chegar no céu. É a salvação, igreja. É por isso que estamos aqui. Tudo aqui nesse mundo é passageiro, igreja. Tudo vai passar. Tudo vai ficar. Sabe, veja assim que Mefibosete escolheu deixar tudo a Ziba. Mas quando o Senhor nos chamar, tudo vai ficar. Vamos deixar. Vamos deixar tudo que temos, igreja. Então, para que escolher as coisas do mundo e não a Cristo? A garantia é no céu, igreja. Os meios materiais não vão nos levar para o céu. As escolhas financeiras não vão nos levar para o céu. Fazer o que agrada ao homem não vai nos levar para o céu, igreja. Tem que agradar o nosso rei, igreja. O nosso Deus. Dependemos dele. E foi essa a mensagem que eu trouxe para a igreja. E quando alguém levar uma palavra do Senhor para você, igreja, não endureça seu coração. E você vai comer o melhor da mesa do rei. Eu creio. Em nome de Jesus.